Você conhece um pouquinho sobre a história de Anchieta? Sabe da relação que ele tem com a Virgem Maria? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você hoje. Hoje nós temos um dia especial, um dia de José de Anchieta, este grande evangelizador aqui nas terras do Brasil. Tantas coisas ele tem para nos falar, nos comunicar, ler um pouquinho sobre a história dele, também um pouquinho ler a história do Brasil. Se você tem a oportunidade, vai se aprofundando também um pouquinho neste grande evangelizador. Hoje eu vou pegar com vocês a leitura que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao 11, diz assim: Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Quero parar um pouquinho aqui. Seguinte, quando Manuel da Nóbrega começou a evangelização aqui no Brasil, ele percebia que precisava de muita ajuda para a evangelização. Afinal de contas, veja o tamanho das nossas terras, aquilo que tinha que ser percorrido, a necessidade que se tinha, tanto em relação àqueles que estavam aqui, que eram os indígenas, como aqueles que chegaram, que eram os portugueses. Bom, e ele falou o seguinte: olha, esse país é um país de um clima maravilhoso, e todos aqueles que têm problemas de saúde podem vir para cá, porque podem se recuperar aqui. Aqui tem um clima agradável, tem realmente uma riqueza natural que pode contribuir realmente com a recuperação deles. Bom, um dos que tinha problemas era justamente a Anchieta. Tinha uma deficiência, tinha uma dificuldade, principalmente na parte da coluna. E ele tinha uma fragilidade. Então pensaram neste homem para vir para o Brasil, pensando também nas suas fragilidades. Só que ao mesmo tempo, ali se escondia um homem que tinha um pensamento extraordinário, embora suas fragilidades físicas. Um homem que sabia muito bem lidar com as letras e por isso tinha facilidade de aprender. Ele veio ao Brasil e começa um trabalho extraordinário de evangelização, ajuda a tradução, porque como ele tinha facilidade com as letras do tupi para o português, para que pudessem compreender melhor os indígenas, começa a realizar todo um trabalho. Mas os conflitos entre as tribos, as dificuldades, havia um avanço também por parte daqueles que eram protestantes em relação a algumas tribos, e a vitória dessas tribos poderia significar o fim do catolicismo do Brasil. Então eles começam a perceber todos esses movimentos. Chega um momento que os conflitos vão se aprofundando e ele e Manuel da Nóbrega se oferecem como reféns para que pudesse ficar em uma tribo como garantia de paz. Imaginem vocês a autoridade, ou seja, como que o pensamento deste homem poderia só realmente vir de Deus, não poderia proceder deles mesmos por causa da força, da destreza e, sobretudo, da audácia que eles tinham. Só que ali começou realmente a formar-se uma delicadeza, um ato de profunda busca por Deus. E o que acontecia nas tribos? Era comum que eles oferecessem às índias como se fosse ali um agrado para aqueles que eram os visitantes, os hóspedes. Então ofereciam para eles, para esses homens, estarem com essas índias, ter relação com elas e assim por diante. Mas eles tinham aquilo que era uma questão que não era somente questão de carne, mas era algo que tinha gravado o espírito neles, como vai dizer aqui a palavra de São Paulo, que era o quê? O profundo desejo de consagrar-se inteiramente na castidade a Deus. E os índios começaram a ficar realmente assim encantados com essa loucura que eles faziam, rejeitar essas relações ao escolherem por Deus. E aí nós temos uma história bonita, porque ele está ali na região de Ubatuba hoje, presos naquela região, e ele vê toda a dureza, toda a dificuldade realmente para passar por todos esses obstáculos. E ele vai em direção à Virgem Maria com as suas orações e pede a Nossa Senhora que pudesse protegê-lo diante dessas batalhas contra a tentação da carne. E ele faz a seguinte promessa, que ele escreveria a Nossa Senhora versos a ela, poemas a ela, se ela pudesse ajudá-lo para que ele pudesse manter a castidade.
E ele começaria a escrever esses poemas justamente ali nas areias daquela praia. Diante dessa consagração e dessa graça, ele começa a escrever nas areias e começa a fazer os seus versos. Depois ele vai publicar esses versos, vai ser publicados. E vocês imaginem que ele consegue escrever o que nós temos hoje com o maior poema feito à Virgem Maria. Você imagine que dizer algumas palavras da Virgem Maria não seja difícil, mas você imagine dizer 100 palavras sobre ela, 200 palavras, 300 palavras. Pois é, este homem nada mais, nada menos escreveu 6.000 estrofes sobre a Virgem Maria. Ele escreveu com palavras que saíam do seu coração em agradecimento por aquilo que ele tinha conquistado. Este homem que soube carregar ali nos seus ombros os seus irmãos para fugir de conflitos, que soube lidar com perigos da natureza e também fez muitos milagres que os índios ficavam espantados com aquilo que era a graça que havia sobre ele. Muitas histórias podem ser contadas sobre Anchieta, mas sem dúvida a sua ligação com a Virgem Maria faz-nos perceber que este homem tinha um pensamento voltado para Deus. Eu queria continuar dizendo o seguinte, que ele diz, que a palavra de São Paulo fala: Ele é que nos tornou capazes de exercer o mistério de uma nova aliança. Esta não é a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar os olhos em Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais gloriosa não será o ministério do Espírito. Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério do serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão iminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso, pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Aquilo que São Paulo está dizendo do Espírito. Aquilo que foi vivendo Anchieta, não só de palavras, mas com a própria carne, consumando nele aquilo que são as suas escolhas, que vão dar origem a todas as cidades praticamente aqui deste litoral de São Paulo, que vão testemunhar o nascimento de um país através de uma religião. E essa religião vai formar agora multidões de pessoas. Muito devemos a este momento, porque o que seria de nós se talvez Anchieta tivesse recaído naquilo que são as dificuldades da carne? O que seria de nós se a Virgem Maria não tivesse o sustentado? O que seria da história do Brasil se não fosse esse espaço? Talvez poderíamos ter experimentado uma história muito diferente. Talvez teríamos uma origem protestante. Talvez os passos seriam outros. Mas este homem soube levar com um pensamento voltado para Deus e traduzir nas letras aquilo que ele experimentava no seu espírito. Agradecemos então este grande evangelizador. Olha, e busque mais sobre a história dele. Vale a pena ver os detalhes e também acompanhar a história do Brasil, que nasce também através da evangelização deste grande homem. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.